Olá, eu sou Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a minuta de decreto de pregão eletrônico que foi apresentada pelo Ministério da Economia. Outras novidades que merecem ser destacadas são a ampliação do uso da cotação eletrônica. Para quem não conhece, na esfera federal, utiliza-se a cotação eletrônica para as contratações de baixo valor, nos casos de dispensa de licitação, artigos 24, 1 e 2. A minuta do decreto, então, permite ampliar o uso da cotação eletrônica para outras hipóteses, inclusive licitação emergencial, para que você tenha um procedimento mais transparente e isonômico ao realizar as dispensas de licitação. Outro ponto de destaque é sobre a clareza do decreto sobre a questão do uso do pregão para serviços, aquisições de serviços comuns, serviços de engenharia e obras. O decreto expressamente veda a utilização do pregão eletrônico para obras, mas permite a utilização para serviços de engenharia comuns em alinhamento com a doutrina sumulada do Tribunal de Contas da União. É relevante destacar que na última audiência pública, de 4 de abril, foram trazidos vários argumentos sobre a necessidade de se avançar, de se complementar o conceito de bens e serviços comuns e que o decreto traz como bens e serviços especiais. O que é comum não é especial, o que é especial não é comum, seriam os contrários. Essa nomenclatura de bens e serviços especiais também está alinhada com o que está sendo discutido no projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados para substituir a 8666. Lá se define que bens e serviços comuns são por pregão e bens e serviços especiais não podem ser por pregão. A discussão, então, tende a avançar para a definição que seriam serviços especiais de engenharia. Porque o conceito legal de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles bens e serviços que por padrões usuais de mercado podem ser definidos de forma objetiva, acaba sendo um conceito muito ineficaz quando eu falo de engenharia. Porque tudo na engenharia é definido por padrões usuais de mercado de maneira objetiva. Eu posso construir desde um meio-fio até construir um Empire State Building por meio de padrões usuais com métodos objetivos. E, portanto, você teria, então, um conceito que, para a engenharia, seria pouco relevante. Vale destacar que ninguém aqui discorda que eu não deveria poder fazer manutenção de viaduto que está prestes a cair por pregão, considerando a complexidade e a densidade do assunto. Mas, por outro lado, por uma definição do CREA, manutenção de ar-condicionado, contrato de manutenção de impressoras e outsourcing de impressão, ainda se exige ART, ou seja, define-se como serviço de engenharia. Existem ações judiciais dizendo que esses serviços não são de engenharia, o próprio CREA revogou a sua resolução onde definia isso como engenharia, mas na prática os CREAs estaduais têm atuado exigindo RT desses profissionais que trabalham com esse tipo de serviço. E aí não é razoável e não nos parece ser compatível com a dinâmica de administração não permitir uma manutenção de ar-condicionado por pregão. Uma outsourcing de impressão, ou seja, uma locação de impressão com fornecimento de papel, tinta e etc. e manutenção por pregão. Esses objetos são comuns, são atualmente licitados por pregão com muito sucesso e muita eficácia, e aí discutir que o pregão não pode ser aplicado a isso nos parece ser inviável e na contramão da modernização da gestão. Por outro lado, é necessário tomar a sua devida cautela com serviços de alta necessidade intelectual, serviços que são complexos e densos, onde a seleção por menor preço tende a levar ao fracasso.